Olá, você está no Teoricamente, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos, voltado a entender, compreender, expandir conceitos, hipóteses, teorias psicanalíticas e tudo que tem a ver com esse universo. Hoje, o tema de hoje será o que é psicanálise. E para isso eu conto com os convidados Patrícia de Pádua. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Ale, pelo convite. E diretamente de Sobral, no Ceará, Fábio Cipaúba, meu querido Cipá, colega de instituto e coordenador do grupo de Clarice aqui na Escola Paulista de Psicanálise no Instituto Hécatos e idealizador da comunidade na linha bioniana no Instagram. E a Patrícia também é facilitadora do programa de formação da EPP. Seja bem-vindo, Cipá. Muito obrigado pelo convite, Elê. Desde já estamos aqui. Eu começo com o Cipá. Cipá, se você tivesse que explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o que é psicanálise, o que você diria para essa pessoa? Bom, inicialmente eu acho que é um desafio, né, ainda hoje, explicar para uma pessoa que não conhece teoria psicanalítica o que é a psicanálise. Ah, mas eu diria para essa pessoa que é a oportunidade de poder se aventurar num mistério sobre ela mesma, tendo a companhia de um outro. Patrícia? Bom, eu compartilho com o Cipá dessa dificuldade, né? Eu acho que é uma experiência. Então, por isso que eu acho que é tão difícil da gente explicar, que é uma vivência. Que eu posso dizer o que é um encontro psicanalítico, eu posso dar um Google e querer saber o que é psicanálise, mas eu só vou saber mesmo quando eu vivo essa experiência de estar com alguém e ter a oportunidade de ser a gente mesmo, né? E quem sabe se conhecer um pouco mais. É difícil falar. É viver mesmo, é uma vivência. Eu acho que vocês tocam num ponto importante da vivência, porque inicialmente começou com uma investigação, né, do reprimido, né? Então entrou logo de cara como uma definição conceitual, né, que depois foi expandindo, 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 e hoje nós temos vários conceitos de aplicabilidade do que é psicanálise. Por exemplo, o que é psicanálise para um lacaniano não é o que é psicanálise para um winnicottiano, que não é para um bioniano, que não é para um kleiniano, e todas são chamadas de psicanálise, né? Mas todas têm práticas distintas, né? Mas vocês tocam num ponto que eu acho essencial, que é o ponto da vivência. Se a pessoa não tiver a generosidade de se abrir para a vivência, não importa a escola de psicanálise a qual ela esteja, o seu analista esteja vinculado, não é possível psicanálise. Sem vivência não tem psicanálise, não é? E psicanálise não é terapia. Psicanálise é outra coisa, né? É uma vivência, acima de tudo. E eu acho que vocês tocam num outro ponto importante, que é só quem passa pelo processo realmente sabe o que é psicanálise. No mais, a gente pode conversar aqui historicamente, falar um pouco das diferenças entre as escolas, mas em qualquer uma delas será uma vivência. E é interessante, né, quando você coloca isso, Ale, porque é uma coisa que a gente, às vezes, conversa muito no meio, né, que tem essa diferença entre a gente falar sobre psicanálise e, viver, e ter essa vivência. Então, assim, o que é psicanálise? A gente pode falar sobre, né, e levantar essa questão teórica, um conjunto de métodos e teorias e tal, para investigação ou exploração do inconsciente. Tá, a gente está no campo teórico, né? Estamos no campo teórico.
Agora, assim, passar por essa experiência, né, de estar com o outro, e é uma experiência única, Sim, completamente diferente, e que também nos dá a oportunidade de saber que ela é única entre o analista e o paciente, mas que reflete, né, e que diz respeito, que traz também como a gente se relaciona fora desse setting, né? sim. Ninguém faz psicanálise sozinho. E uma coisa interessante, né, que eu acho que vocês dois trazem para essa cena é essa ideia de sobreentendimento do próprio termo psicanálise, né? Porque a psicanálise, enquanto termo, eu diria que é muito popular. E até mesmo entre os que na sua, na sua prática, né, se utilizam da psicanálise como um ofício, né, tem também um sobreentendimento, porque, como a lei falava agora há pouco, uma coisa é quando você faz psicanálise na clínica e as tuas ideias são muito referenciadas em ideias de Lacan, por exemplo. Outra coisa é quando você faz uma atividade clínica, uma atividade psicanalítica na clínica que está muito voltada para ideias kleinianas. Então, os dois estão falando de uma prática, mas olhando, né, por lentes observacionais muito diferentes. E um outro uso importante que eu vejo é o uso da psicanálise no sentido da psicanálise como um ramo de conhecimento, que daí a gente vê muito assim, psicanálise e filosofia, psicanálise e literatura, psicanálise e fanatismo, psicanálise E e história. autismo, Oi? psicanálise e autismo. É autismo, né? Que aí a gente está falando, por exemplo, da psicanálise como um ramo de conhecimento, né? Que pode, inclusive, ser estudado nas universidades e fomenta a produção, né? De artigos, de trabalhos científicos, estudando a psicanálise como um campo de conhecimento. A outra coisa é essa psicanálise que os psicanalistas, né, nessa atividade, né, fazem ali no consultório. Sobre ela, eu diria que a gente tem reflexo, porque o que acontece, né, como vocês bem colocaram, entre um analista e seu paciente dentro do consultório, se for contado pelo paciente, a gente vai ter uma versão. Se for contado pelo analista, a gente vai ter outra versão. Se for contado por alguém que por acaso estava escutando atrás da porta, a gente vai ter uma outra versão. Uhum. E, de fato, o que que realmente aconteceu naquela sessão dentro daquele consultório? Aconteceu algo, mas esse algo não pode ser dito do ponto de vista da sua inteireza, do seu, da sua gênese, da sua natureza. Isso não pode ser dito. Pela nossa própria condição humana, cada um que escutou o que aconteceu ali vai falar de onde pisa, de onde está olhando, por onde está observando, e daí concordo com a Patrícia. É uma experiência. Quando a gente fala de experiência, não dá, pelo menos para mim, para falar de certo e errado, para falar de melhor ou pior, mas dá para falar daquilo que eu posso apalpar, digamos assim, dessa experiência, né? E tem uma outra questão, tem três questões que você tocou que eu acho muito importantes, é que muitas vezes o significado, o sentido da experiência, ele não acontece na hora. Às vezes ele demora semanas para aparecer, o significado daquela vivência que ocorreu. Não é algo que só falar
escutar atrás da porta, ou gravar, ou porque às vezes passa anos, aí a pessoa vem e diz: ah, foi isso que a gente discutiu naquele dia. Porque Agora que eu fui entender. agora que eu consigo assimilar isso que foi dito, não é? Então, tem esse a priori, a posteriori, na verdade, que se dá na psicanálise, não só com o paciente, mas com o analista também, que só depois ele vai entender que se passou ali, né? Mesmo ele, na hora, não tem dimensão do que está se passando ali. Ele está fazendo o seu ofício, né? Que a segunda coisa que eu acho que você toca, Cipá, que eu acho importante, é que é um ofício, né? E eu gosto de chamar ofício de arte, né? A palavra arte, no final, significa ofício, não é? Então, não é simplesmente um apanhado de técnicas que você vai lá e aplica e pronto. Não, é uma arte, é um ofício, não é? Um alfaiate não faz um terno igual ao outro. Ele faz um terno ajustado a você. E para isso ele tem as técnicas, mas aquele terno, ele é seu. Ele vai ser a sua cara. Ele é individual, ele é singular para você. Porque só você tem as dimensões do seu corpo. Então, é um outro ponto que você toca que eu acho muito importante. É a questão do ofício do psicanalista. Só dizer que você me mostra uma coisa do que eu falo, que eu acho que eu não me dei conta, que agora com a sua fala é muito importante, que é assim, que a gente pode inclusive publicar um livro sobre como fazer psicanálise. Isso é possível, Sim, publicar um livro, como fazer psicanálise, mas não sei se a gente devia, porque é um livro que na prática a pessoa vai perceber que não serve. não. Porque quando começar a fazer o movimento de tentar aplicar isso a uma relação que se constrói ali dentro daquele ambiente da clínica, vai se perceber que eu acho que você traz um modelo muito interessante, que é assim, esse terno não cabe nessa pessoa. Eu tenho que construir um terno com ele aqui e nas medidas dele e discutir com ele se assim não fica muito justo, porque também tem aquela coisa, olha, eu acho que esse terno deveria ficar um pouquinho mais justo, mas sei lá, o cliente pode dizer, eu não gosto muito de roupa apertada, Sim, né? Então, assim, que é, que é essa especificidade, mas que está para além de uma especificidade que pode ser dita no sentido de, olha, e tem cuidado porque tem uma especificidade, a gente pode até dizer isso, mas essa especificidade que a gente está falando não dá conta da sutileza que é essa relação analista-paciente e o analista e o paciente que cada analista consegue ser em cada relação, né? sim. Só para voltar no alfaiate, eu fiz o meu guarda-roupa no alfaiate. A primeira vez não ficou bom. Ficou bom. Aí, na segunda vez, ele já entendeu que não ficou bom, que eu não gostei, né? Que eu gosto da linha da cintura acima do umbigo, não é? Para mim é mais confortável. E aí ele entendeu. Aí ele subiu a linha da cintura. No terno, ele fazia muito baixo. Pedi para ele subir, porque eu tenho tronco grande. Então, tem umas especificidades que, se ele for seguir a regra dos alfaiates, sairia daquele jeito. Para mim, não serve. Eu tenho tronco grande e perna curta, não é? Então, é uma outra questão. E aí você também toca num outro ponto que eu acho importante, que é a questão da universidade e da psicanálise. Mas antes eu queria passar para a Patrícia se ela quer falar alguma coisa sobre essa questão da especificidade de cada relação. Não, vocês estão me deixando assim, tanta ideia que tá surgindo que eu tô quase pulando aqui, né? Deixa eu falar. Porque assim,
tem uma coisa maravilhosa, né? Que na hora que você coloca do ofício e coloca a arte junto, eu pensei assim, nossa, faz todo sentido, né? Porque psicanálise também é um processo criativo, né? Sim, Por isso que quando a gente fala, você falou, a psicanálise dos lacanianos, dos cranianos, sei lá de quem mais anos aí, né? Ele é diferente, né? Porque a gente está falando de processos criativos, o que, que a gente usa para criar a nossa clínica, né? sim, O que a gente está falando também é uma separação que o Cipá faz que é muito legal, que quando a gente perguntou o que é psicanálise, o Cipá trouxe a questão da vivência, né? E eu também, que a gente acabou falando sobre a questão clínica, que é onde a gente vai, a nossa experiência tanto como analista como analisando, sim. né? Mas aí ele trouxe um outro vértice que é falar assim, que é o falar sobre psicanálise, que é quando a gente fala psicanálise literatura, psicanálise cinema, que aí sim, aí cabe algumas teorias que a gente lê em livros, mas Sim. não é vivenciar. Não, Não é de vivenciar. jeito nenhum. E a gente trouxe bem pro lado da vivência, que tem todo o processo, esse processo criativo, né? E teve agora essa discussão, que ainda tem, livros saindo, psicanálise é ciência, não é ciência, não é? E por isso que eu gostei quando você colocou como ofício, né? Não como ciência. Porque assim, a pergunta que fica é, uma tese de doutorado sobre a falta em Lacan, isso é psicanálise? Isso é psicanálise? Ou é falar sobre psicanálise? Não é? O Uhum. que é isso? Do que se trata isso? Não é? Num- e qual o problema da psicanálise não ser ciência e ser um ofício? E a Lê tem uma coisa muito importante nesse trio que eu coloco aqui, né? Tipo, a psicanálise como uma vivência dos psicanalistas, no sentido assim, tu é psicanalista? Sim, sou psicanalista, faço psicanálise. A psicanálise como uma vivência dentro do consultório, que daí a gente está falando de uma prática psicanalítica, e essa psicanálise como ramo do conhecimento, né? Porque uma coisa que eu fico pensando é assim, nessa discussão sobre psicanálise é ciência e tal, ou não, eu fiquei pensando na época uma situação que eu pensei assim, quantas coisas nós fazemos que não é ciência, mas que integra as nossas vidas? Por exemplo, sentar na mesa do café pela manhã com o nosso filho e perguntar, por exemplo, para ele como é que ele dormiu, se ele sonhou com alguma coisa, né? Como é que foi? Ah, sonhei sim, papai. Então me conta o que que foi. E aí ele conta, eu sonhei que eu andava pelas nuvens e de repente tinha um monstro que passava. E esse momento dessa história sendo contada para nós não é científica, mas eu também não diria que isso é bobagem, né? Então, usar o critério científico como um parâmetro para definir coisas para a vida de alguém, do meu ponto de vista, é muito pouco, porque as experiências humanas não estão só aí. Agora, por outro lado, também, uma tentativa de provar a psicanálise como científica, eu penso que aí a gente tem que dizer de que psicanálise a gente está falando, né? Que me parece que é essa psicanálise como ramo do conhecimento, que se exemplifica com a tese nesse sentido, a falta em Lacan, ou, sei lá, a experiência emocional em Wilfred Bion, ou a identificação projetiva em Klein, que eu penso que sim, que abre margem para uma discussão que pode ser feita com critérios científicos, mas como ofício e como vivência, eu penso que o critério científico é pouco, a não ser que a gente chegue num ponto em que a gente crie uma ciência capaz de falar disso, porque a ciência disponível até então não dá conta
sustentar o que é psicanálise desse ponto de vista que a gente está falando. E tem que observar que ciência é método. Ou seja, eu observo algo com uma lente, um método científico. Eu posso enxergar uma conversa deste vértice ou posso enxergar essa conversa do vértice psicanalítico. São vértices distintos. Então, parece que quando a gente fala que se psicanálise é ou não é ciência, está mal colocado. A pergunta é, os métodos são idênticos ou não são idênticos? Não, eles não são idênticos. Então, a psicanálise tem um método dela, a ciência tem um método dela. A arte tem um método dela, a escultura tem um método dela, a pintura tem um método dela. O panificador faz pão muito antes de saber cientificamente como é que se faz um pão. Não é? Aí você pode entrar com uma ciência do pão, mas a arte de fazer o pão é do padeiro. Não é, a não ser que você queira transformar num processo industrial, repetitivo, não singular, massificante, porque daí você vai comprar aquele pão lá no supermercado, ele vai estar sempre igual. Isso é científico. Como nós trabalhamos, dizendo desde o começo da conversa, com singularidade, não cabe. Eu diria, inclusive, que diante desse ponto aqui da nossa conversa, há uma necessidade da psicanálise de se fazer científica, né? Para mim, pelo menos, eu acho que é perder de vista, né, as sutilezas do ofício, falando da psicanálise como uma prática, da psicanálise vivida aqueles que também fazem psicanálise, né, e discutem sobre ela, sem ser a psicanálise como campo do conhecimento. Eu acho que é perder de vista a possibilidade de poder discutir questões da nossa área que precisam ser discutidas com muito mais afinco, com muito mais cuidado, tentar explicar a psicanálise como uma ciência, né? Dizer que ela é uma ciência, provar ela como uma ciência, né? Porque eu fico pensando quando você coloca a pergunta inicial, que é assim, como dizer para uma pessoa que não vivencia psicanálise, não está nesse meio, por exemplo, essa é uma tarefa que eu penso que os analistas precisam se ocupar. Aqueles que fazem psicanálise precisam se ocupar, talvez. Por quê? Porque a gente ainda conversa sobre psicanálise muito entre nós, falando muito entre nós, e tem uma dificuldade muito grande de dizer o que é psicanálise numa linguagem que cumpra sua função para as pessoas que não estão envoltas nessa prática, ou na condição de paciente, ou na condição de analistas. Então, acho que a gente tem tarefas muito mais urgentes do que essa de dizer se a psicanálise é ou não é ciência. Uma coisa que você falou, né, da questão, quando você falou da experiência, né, de estar sentado com o filho numa mesa do café da manhã, em que aquilo não é científico. E aí eu fiquei pensando, assim, duas coisas, assim, né, que é uma disponibilidade de mente e uma escuta, né, que talvez isso sim faz parte é um dos materiais, né, é uma das ferramentas da psicanálise, né, essa disponibilidade de mente, do encontro com alguém e a escuta. Aí eu queria retomar isso porque eu achei bem legal essa sua pontuação. E tinha uma outra coisa que quando fala da ciência, né, dessa psicanálise científica, eu fiquei pensando que, historicamente, né, que quando se propôs o Freud lá, tinha uma ideia, né, ele tinha uma necessidade de querer provar que existia um inconsciente, que aquilo acontecia, né, que era, porque era da época dele, né, era da época, era o que ele vivenciava ali, o método científico, né, não era pensado naquela época, a questão de estar propondo alguma coisa muito nova.
e que era fora, né? A medicina, estava acostumada com o corpo, com uma coisa, então tinha essa necessidade de provar. Mas depois foi se passando os anos e foi evoluindo, né? Tanto que quando a gente fala da vivência, você tem necessidade, será a psicanálise ser científica? Nenhuma. Né? É outro método. É outro método. Aliás, se a gente for pegar por essa linha, Freud, Klein e Bion, no começo da sua obra, tentou provar que é científico. Até que falou, não, a gente está perdendo nosso tempo. Eu gostei do que o Cipá falou, que a gente tem coisas muito mais urgentes para se dedicar, que é a psicanálise. Não a psicanálise ciência, psicanálise literatura. Psicanálise e literatura é super legal, mas eu vou usar a literatura na psicanálise. Não é? É uma ferramenta que eu posso usar dentro da psicanálise. São ferramentas. Eu posso usar um quadro de Monet, eu posso usar Clarice Lispector, que é o grupo que o Cipá coordena aqui na instituição. Ou seja, eu posso usar várias ferramentas para desenvolvimento da intuição do psicanalista. Mas isso está a serviço da psicanálise. E não a psicanálise a serviço disso. Não é? Então, assim, a gente tem, nossa, um trabalho imenso de construir novas ferramentas, de melhorar a qualidade do nosso atendimento, de conseguir atender o paciente amanhã melhor do que a gente conseguiu hoje. Então, assim, essa discussão eu acho muito legal, muito acadêmica. Eu acho que talvez seja muito importante para quem precisa de uma cátedra, de ser professor titular numa universidade, mas para quem pratica mesmo a psicanálise, não é uma discussão, para mim, realmente pertinente. Recentemente eu tive com uma pessoa, né? E aí ela fez uma provocação falando assim, psicanálise é ciência? Não, porque eu já tenho um monte de argumento em relação. Eu falei assim, mas vale a pena discutir isso? Né? Vale a pena? Não sei se eu estou muito afim de discutir se é ciência ou não. E é interessante, né? Porque quando eu trouxe a questão do inconsciente, né? E aí tem um pessoal, né, que, igual você falou, que tem, talvez por necessidade do trabalho, não sei o quê, que fica tentando falar, ainda provar a existência desse inconsciente. Eu lembro que uma vez eu me deparei com um artigo, né, numa revista, assim, que estava falando que a neurociência descobriu que existe o inconsciente. Eu fiquei falando, mas será que esse é o inconsciente da psicanálise? Será que o inconsciente da psicanálise está no cérebro? Nossa, mas precisou de 100 anos para isso. Tem uma coisa muito interessante nisso que a gente está conversando aqui, que é assim, eu tenho uma colega que ela diz assim, mas Fábio, vocês, enquanto psicanalistas, ficam assim num mundo que parece que está desconectado. Eu disse, não, ao contrário. Nós estamos muito conectados com o mundo e com os outros ramos do conhecimento. Agora, o que é importante é que, assim, hoje tem uma, tem uma palavra que está muito em voga aqui no Ceará, que é chamamento. Então, tem um chamamento, assim, das outras áreas para capturar a psicanálise como, assim, vem para o nosso time, mas vem para ser igual a gente. Não destaca as tuas diferenças. E eu penso assim, não, é o contrário. A psicanálise tem sim que se relacionar com as outras áreas e os outros ramos de conhecimento, mas para permanecer psicanálise, no sentido de aqui nós fazemos um trabalho que é assim, que a gente entende dessa forma, que acontece dessa maneira, né? E não para ser capturada, para se tornar tal e qual a área X, a área Y, a área Z. Por quê? Porque eu percebo um movimento muito nesse sentido. E talvez nesse ponto a gente possa dizer que a psicanálise é dentro dessa psicanálise que a gente está falando aqui, é a área rebelde dos filhos, é uma das filhas rebelde, porque assim, é ela que está podendo dizer, não, aqui eu não fico, não, aqui eu não vou, não, aqui, né? Então, assim, tem algo que é assim, a captura,
tem algo que é aproximação e discussão, e que para mim é muito diferente discutir psicanálise com outra área do que ficar assim, eu imponho o que a minha área pensa e a psicanálise também impõe o que ela pensa e ficam dois sistemas falando sobre o que fazem, mas na verdade não se relacionam. E eu penso que a gente pode discutir medicina, a gente pode discutir psicanálise e respeitar as especificidades que tem cada uma dessas áreas e, inclusive, respeitar o próprio paralelo que existe entre essas duas, né? Sim. Nesse sentido de que, não, a gente chega para uma conversa, mas não para se adaptar, mas para discutir. Para entrar em relação, que é o que a gente está dizendo desde o começo. Psicanálise é relação. E tem uma coisa que você toca desse capturar, a gente vem notando, para mim que se cristalizou essa ideia na jornada, na última jornada que nós tivemos sobre a língua e a língua da psicanálise, que você tem o paciente do Freud, não é? Que é um paciente enfermo, você tem um paciente da Klein, que é mal, ele precisa se tornar bom. Eu gostei desse resumo do Leandro Stittman. E o paciente do Bion, que é um mistério. Né? E hoje a gente sofre uma pressão muito grande social para definir os papéis de analistas e pacientes. Né? Tanto da direita quanto da chamada esquerda. Né? Uma infantilizando e a outra tentando definir papéis do que deve pensar um psicanalista, como ele deve pensar, como deve pensar o seu paciente, como deve ser essa união. Né? De um lado, movimentos evangélicos tentando capturar a psicanálise para fazer procedimentos que o Conselho Regional de Psicologia não permite que sejam feitos, e de outro, um forte ataque social para questão de papéis que deve ocupar esse psicanalista e que teorias ele não deve usar. Não é? Ou seja, essa é uma perda, um movimento muito forte dos dois lados do espectro político para a perda da especificidade do nosso ofício. E isso está muito perigoso. Não, que daqui a pouco estão querendo regulamentar, né? Sim. Daqui a pouco. Vocês estão falando de uma coisa que eu acho muito interessante nesse ponto da conversa, que é assim, e daí é uma, é uma análise minha e uma visão minha disso, né? Aí que os ônus e bônus possam vir, que é assim, a clínica psicanalítica, de onde eu vejo, ela não pode, ou melhor, até pode, mas para mim, pelo menos, não deveria se prestar à correção política e social, Sim. né? Porque nós temos uma tarefa para fazer ali e daí talvez seja importante dizer assim, desde Freud, a psicanálise, ela sempre foi alvo de uma captura, né? Uhum. Se você observar a história do movimento psicanalítico, você vai observar que a psicanálise sempre foi alvo de uma captura política e social, e que custou muito caro para o Freud, para os analistas até aqui, manter a psicanálise num lugar que é assim, e a gente ainda pode explorar coisas que outras áreas da sociedade já não podem mais. Psicanálise ser psicanálise. Estudar psicanálise. E não o que as pessoas querem que a gente seja ou querem que a gente estude. A gente tem o nosso ofício. Agora eu vou colocar uma pimentinha, né? Porque, assim, é interessante a gente estar falando sobre isso, né? Sobre essa captura da sociedade em relação à psicanálise, mas a gente pode puxar para o próprio meio psicanalítico, né?
Porque quando a gente fala da singularidade do paciente, a gente também tem que falar da singularidade do analista. E Sim, quantas vezes, dentro do meio psicanalítico, começa-se a discutir, porque isso que você faz não é psicanálise por causa que, sei lá, Lacan, que é a psicanálise, ou a Klein, não sei o quê. Então, a gente começa, dentro do próprio movimento psicanalítico, a gente tem essa dificuldade, né? sim. De respeitar O colega. o colega, respeitar a capacidade criativa, a capacidade que ele usa, o que é útil para ele, como ele pensa, Sim, né? E isso é não só a captura da sociedade, mas a captura de escolas, assim, de teorias e sei lá do que mais dentro do movimento que tenta minar isso, sim. né? É que eu percebo que isso já começou a ficar antiquado. A discussão já passou para o nível político. Já não está mais no nível da discussão das escolas, que seria uma discussão interna nossa. Já passou para o nível social. E isso eu acho muito perigoso. Concordo com você. Né? A gente tem que respeitar o colega lacaniano, tem que respeitar o colega kleiniano, tem que respeitar o colega bioniano, seja lá que ano ele seja. Né? Isso é uma questão. O que eu estou colocando é outra coisa, é essa invasão de fora para dentro, invasão bárbara, vamos dizer assim. Para quem assistiu esse filme, as invasões bárbaras vai entender mais ou menos do que eu estou falando. Né? Mas eu concordo. Eu já passei por muita situação. Peraí, mas o que você faz não é psicanálise? Peraí, como assim não é psicanálise? É, vocês estão tocando no ponto, eu tenho duas situações que ocorreram comigo que eu achei muito interessante poder colocar agora, levando em consideração esse ponto da conversa. Uma é que quem me conhece sabe que eu sou muito interessado nas ideias do psicanalista britânico Wilfred Bion, e, bom, e, e claro, e tem um pouco também interesse pelas ideias e uma paixão pelo autor que às vezes se confunde. E certa vez eu estava no café conversando com um colega e eu falando uma coisa e teve um momento que o colega olha para mim e diz assim: Fábio, eu queria te dizer que eu também sou psicanalista. Não é porque eu estudo Lacan que eu não sou psicanalista. E Uhum. naquele momento, aquela chamada de atenção para mim foi muito interessante, porque parece que eu caí assim do 14º andar para uma coisa que é assim, bom, estamos vendo a psicanálise de lugares diferentes, né? Mas tem aqui um analista que também encontra pacientes e que trabalha a partir de uma visão X ou Y. Por outro lado, tem uma forma de lidar com essas questões que às vezes são desrespeitosas, como do meu ponto de vista, que é assim, eu estava numa situação e conversava com um outro colega também no café que me dizia assim, como tu pode ser psicanalista se tu não estudou Lacan? E aí eu disse, nossa, tu é psicanalista e tu estudou Lacan? É? Que é uma forma também da gente poder olhar isso por outro vértice, né? Porque Lacan é bom E ou Bill não. mal? Por que que não é simplesmente, usando aqui um termo do Leandro Stitchman, que é assim, por que que não é somente um outro framework, né? Então, assim, ainda tem muitas. Por isso que eu volto naquela questão. A psicanálise dos psicanalistas, não a psicanálise como ramo de conhecimento, essa psicanálise dos psicanalistas tem questões muito mais urgentes para serem tratadas do que a psicanálise como ramo de conhecimento, se é científico ou não é científico. E tem uma outra questão, também quando a gente fala de psicanálise, que a gente está falando de psicanalistas sérios. A base do que a gente está falando é psicanalista sério. E um outro fenômeno que está acontecendo é que qualquer um vai lá e bota psicanálise. Coaching e psicanálise. Não sei o que lá e psicanálise. Não sei o que lá e psicanálise. Como se psicanálise fosse alguma coisa simples, singela, com
uma formação que você faz em 6 meses, não é? Aprende uma técnica, como hipnose ou qualquer outra coisa, e bota lá psicanalista, e quando nunca frequentou uma formação, né? Isso está acontecendo demais. Você abre um jornal, da onde essa pessoa tirou essa ideia? E olha que a gente conhece as escolas psicanalíticas. De onde veio isso, gente? E as pessoas põem sem o menor pudor, né? Então, tem esse outro lado que quando você falou que sempre teve contendas, ataques à psicanálise, essa coisa de ficar colocando tudo como psicanalista, sou... É um tipo de degradação da palavra psicanálise, né? E que acaba confundindo um público do que é realmente uma psicanálise, do ofício realmente do psicanalista, com outras coisas. Se você ouviu a palavra coach em psicanálise, eu tenho um micro AVC. Se pá, acho que você não tá vendo. Eu já me revirei na cadeira aqui até não poder mais. Com essa provocação da lei. Porque quando você começou a tua fala, foi uma coisa muito interessante que você falou assim, da gente, talvez esse desafio da gente explicar, né? Da gente tentar para as pessoas o que é psicanálise. Mas eu pensei também, né, que como a psicanálise com esse ramo de conhecimento, e ser uma relação, ela pode se relacionar com literatura, tudo, as pessoas têm uma ideia, mas uma ideia que elas criam do que seria a psicanálise. Ela se populariza. Sim, Tem coisa mais comum de você ouvir falar assim, uma pessoa, você fala, ai, Freud explica. Ah, isso nem Freud explica. Coisas, sim. né, uma conversa que você está tomando uma cerveja e de repente pode aparecer uma dessa, né? E aí, esse é o perigo também, né? Das pessoas achar que liberdade, né? Essa capacidade criativa que um analista tem, pode ser qualquer coisa, né? Vira qualquer coisa. Você banaliza. Banaliza. E aí esquece da outra ponta, que é a responsabilidade, né? E que liberdade, gente, pode ser um inferno, né? Por causa dessa responsabilidade que a gente carrega dentro do ofício. E aí, e perde o contexto, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas leem um pouco de teoria e falam assim, agora eu me autorizo, Ah, porque houve um momento dentro de um contexto histórico que uma sim. pessoa disse assim, eu me autorizo, né, a ser psicanalista, e aí ela lê alguns artigos, alguns textos, alguns livros, como o Cipá falou, que vou escrever livros e não é a vivência psicanalítica, e fala, bom, agora, a partir de agora, eu posso sair para atender, né? Para clinicar. E, bom, Freud já falava sobre isso, né? O nome disso é psicanálise selvagem. Uhum. E tem uma coisa interessante nisso que vocês estão falando nesse ponto da conversa, que é assim, né? Levar a sério algumas afirmações que a gente faz, né? Por exemplo, essa assim, ah, o psicanalista é o autor do seu fazer, do seu ofício, e ele pode fazer qualquer coisa. Sim, tudo bem, até aí eu estou de acordo. Agora, fazer qualquer coisa implica escolher que coisa fazer. E essa escolha, qual o método que eu uso para escolher? Por que escolho essa e não aquela? Por que faço assim e não daquele outro jeito? Por que que é isso primeiro e não isso aqui? Então, assim, até isso, qualquer coisa, tem que ser levado a sério pelo aquele psicanalista que se compromete com aquilo que faz, porque no fim do dia nós estamos tratando da vida de Sim, pessoas que para mim a psicanálise está para além de uma atividade de saúde mental, né? Tá tá falando da vida das pessoas. As pessoas muitas vezes chegam até os psicanalistas pensando em mudarem suas vidas, e que o mundo vai acabar se ele não tiver uma ajuda,
Então, vem ali colocando em jogo tudo que podem para poder mudar o rumo da vida de alguma forma. E com isso eu não quero dizer que a psicanálise se presta a fazer isso, mas é, o que eu quero apontar nessa fala que eu estou fazendo é que, assim, receber uma pessoa nessa condição, junto com essa ideia de que posso fazer qualquer coisa, sim, estou de acordo. Mas essa qualquer coisa tem que ser escolhida. E esse processo de escolha passa por uma capacidade técnica, né, de poder decidir, eleger instrumentos, técnicas e possibilidades dentro disso. Ou seja, não é de qualquer jeito. É. Que é diferente, né? É. É. Posso fazer? Posso, mas não é de qualquer jeito. A gente na EPP, no Instituto Heckathon, a gente só tem 20 grupos de estudos. Só 20. Que é para poder auxiliar o analista Explica a que contém fazer. ironia. Explica que contém ironia, que só 20 contém ironias. Contei ironia, porque de repente o CIPA precisa de algum suporte que está num determinado grupo, o outro precisa por questões de caráter pessoal de um outro grupo. Então, assim, é exigente ser um psicanalista. Não é de qualquer jeito que se faz. Você tem que ter repertório. E é interessante falar também que esses grupos eles foram surgindo, né? Que foram sendo criados a partir assim, das necessidades que a gente, que Que a foram gente tem. vai vendo, né? De repente eu falo assim, eu tô lendo alguma coisa e talvez seria muito interessante discutir, fazer em grupo. Que tem outro ponto também, né? A questão do grupo, né? Como é importante essa formação continuada, né? Que não é a formação que você faz durante um período. Não. Você se forma, analista a vida inteira, né? Psicanalista tem sobrenome. Qual grupo você pertence? É. Que leva a outra coisa também a pensar, né? Que como a gente está falando dessa, não tem uma regularização. Sim. Falamos agora dos perigos que tem das pessoas se nomearem, né? Psicanalista, sei lá da onde, né? Imagina fazer. Eu vi gente fazendo post-it, plano de ação sobre emoções. Para mim é quase um crime uma coisa dessa. Fazer uma planilha, né? Assim, tipo assim, né? Exato. Se falar isso, eu vou para cá, quase que um mapa, fluxograma, um fluxograma, um mapa mental, alguma coisa assim. Post-it. A pessoa tinha um post-it. Que? Você tá falando das suas emoções, querida. A emoção não cabe aqui. Um post-it. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso de formação, quando eu fui procurar, né, o curso de formação, eu ouvi, era comum, eu ouvi de algumas pessoas, né, ou psicólogos ou psicanalistas já atuantes que falaram assim, não se preocupe com a tua formação, assim, não, porque quando o paciente procurar, ele vai estar no sofrimento dele, ele não está interessado onde você fez a formação. Hoje eu vejo isso um perigo, né? Um perigo, porque onde você faz a tua formação, a seriedade que você leva ao teu trabalho, a tua clínica, se você faz, se você continua supervisão, continue análise, se você participa, né, continue estudando em grupos, essas coisas, faz toda a diferença. Psicanalista é um ser que anda em bandos. Não adianta, ele não... Até mesmo para a gente poder ouvir o que o Cipá falou, né? Eu estava pensando assim, e de repente alguém vira para mim e fala assim, mas eu também sou psicanalista. Uhum. Para a gente não se fanatizar, senão corre-se o risco também de se fanatizar, né? Sim. E tem uma coisa interessante, daí eu penso assim, não é porque uma pessoa recebeu um diploma de graduado em medicina que ele é médico. Não. Ele é autorizado a ser, Exatamente. né? Então, acho que essa sutileza, se tratando da psicanálise, ela é fundamental, e eu falo isso até assim, não de um ponto de vista moral, mas no ponto de vista daquela pessoa
que dentre as suas tarefas na vida, ela também faz o ofício da psicanálise, de poder pensar assim, sou analista? Sim, agora. E agora, sou analista? E daqui a pouco, qual analista que eu estou sendo? Que assim, essa possibilidade do sou analista como algo que possa agregar o maior número de significados possíveis, né? Por quê? Porque, assim, bom, ah, eu digo sou analista agora, mas se a gente se encontrar no podcast daqui a um ano para falar de alguma coisa, há de ter a possibilidade do Fábio, que está aqui falando com vocês, ter hoje uma nova característica, um novo significado para o que é ser Sim. analista. Porque se a gente amarra isso na ideia de um certificado, na ideia de uma formação, a gente perde de vista, né, as inúmeras possibilidades que é ser analista e, e do crescimento, e quando eu falo aqui crescimento, não é no sentido do desenvolvimento, né, da psicologia do desenvolvimento, mas assim, do crescimento que essa pessoa pode ter, das experiências que ela pode viver, e claro, e daí e das exposições reiteradas que essa pessoa vai ter na sua clínica, junto aos pacientes, as diferentes personalidades, e como ela também vai podendo ser analista a cada momento e a cada paciente, né? E essa troca com os colegas também permite isso, que eu consiga atender melhor o meu paciente amanhã do que hoje. E é só com a generosidade dos colegas, não é? Dentro de um grupo, que a gente consegue isso. Porque sozinho você não consegue. Não é? É muito difícil fazer isso sozinho. E psicanálise é relação. Então, é justamente também entrar em contato com outro colega que, mesmo seguindo a mesma linha teórica sua, pensa diferente. Isso. E conseguir fazer essa relação e poder agregar na sua clínica amanhã o resultado dessa conversa. Né? Então, o Leandro sempre fala uma coisa, nunca duvide da sua capacidade de ser estúpido. Não é? Então, assim, como é que eu diminuo essa capacidade de ser estúpido para poder atender melhor meu paciente amanhã? E isso requer muito trabalho. Requer supervisão, requer análise, requer estudo contínuo, requer uma instituição que possa dar suporte para ele. Não é? Muitas vezes eu vejo em jornal, psicanalista, tá, mas de qual instituição? E eu acho que requer também, assim, entrar em contato com ideias muito diferentes. Porque quando a gente começa a pensar muito, concordar muito, a gente não Sim, se ajuda em nada, né? não, Então, é uma assim, desgraça. nossa, não cresce, Não, não cresce. não. Então, de vez em quando, assim, é muito bom ter em contato com ideias diferentes, né? Quando as pessoas se discordam. Sim, Eu lembro de um vídeo que você gravou um tempo atrás, já faz um tempo, que você falava sobre. É como se fosse fanatismo. sim, E você dava uma sugestão muito simples, que era tipo assim, simples assim, né? Como sugestão, como prática. Que é assim, quando você entra em contato com alguma coisa, você está discordando muito, começa a tentar procurar pelo menos 3 coisas boas ali, 3 coisas que você concorda. E se for uma ideia que você concorda muito, pelo menos 3 coisas que você discorda. Mais ou menos assim, não era? sim. A pior, eu digo isso pro paciente. Eu falo pro paciente, olha, para desgraça da sua análise, eu concordo com você. Para desgraça do que está acontecendo aqui, mas eu juro que eu vou me esforçar para ter um outro ponto de vista para a gente poder seguir conversando. É. Mas nesse momento, infelizmente, eu concordo com você. Porque se você concorda, você não agrega. Né? Às vezes é importante. Não é? Sim. Às vezes é importante. Mas eu sempre faço essa brincadeira. Eu sempre faço 2 brincadeiras com os pacientes. Olha, infelizmente eu concordo com você. E a segunda é, nunca duvide da minha capacidade de ser estúpido. Você vai fazer as suas escolhas.
não é? Eu tenho a minha receita do fracasso. Você não precisa dela. Né? Bom, vamos fechar o bloco. Se pá. Eu aqui, enquanto vocês dois falavam, eu pensei assim, e tomara que a gente não tenha explicado o que é psicanálise, né? Porque eu pensei duas coisas. Uma foi a frase, né? Não é a frase, mas a fala que, segundo o Bion, o Wilfred Bion, psicanalista britânico, disse que a Melanie Klein, que também era psicanalista britânica e foi analista do Bion, na última sessão com ele, disse para ele, né, que psicanálise é um termo sem sentido, mas está aí disponível. E ele complementa: é uma palavra em busca de um significado, um pensamento esperando um pensador, um conceito aguardando um conteúdo. E aí, quando eu lembrei disso, eu pensei assim, que outras pessoas possam falar sobre psicanálise, sobre esse termo sem sentido, como disse a Clay, podendo trazer novos sentidos, novas possibilidades, Uhum. encarando a psicanálise não como ossificada, mas como com a abertura para um processo de exploração. E por outro lado, eu espero que a gente não tenha explicado, porque eu acho que a poeta, né, argentina Alejandra Pizarnik diz uma coisa maravilhosa, que é assim: como explicar com palavras deste mundo que partiu de mim um barco levando-me? Eu penso que é tal qual que a gente está conversando aqui. Tudo que nós falamos, pelo menos para mim eu sinto dessa forma, que nós falamos até aqui sobre a psicanálise, diz de um lugar, de um ponto de vista, de um ponto de onde a gente está olhando as coisas, e repito, alguém pode estar olhando essa mesma coisa, né? E aí eu boto umas aspas na mesma, essa mesma coisa de um outro lugar, dizendo outra coisa, pensando outra coisa, e o mais importante é se quem está nos ouvindo nesse podcast puder, ouvindo a gente, ouvindo essas outras pessoas, pensar assim: e eu? O que que eu penso diante disso tudo que é psicanálise para mim? Então, para mim, eu acho que essa é assim a mensagem. Se eu fosse exigido em dizer que mensagem eu deixaria, acho que seria essa. Patrícia? Eu tava esperando o Cipa, eu falei assim, quando você falou desse encontro, né, do Bico, né, eu falei, vou deixar o Cipa citar, que ele vai citar mais bonitinho, né? É, eu lembrei também, né, que quando fala, aí eu acho que é o contrário, né, foi a Melanie que falou pro Bion, que é, como diz você, é uma pré-concepção em busca de uma realização. E eu vou trazer como uma outra fase, né, vou distorcer um pouquinho, é uma expectativa em busca de um encontro, né, e eu espero que dentro dessa conversa, né, pessoas que estão nos ouvindo, elas se sintam motivadas a, quem sabe, viver essa experiência. E aí dizer, né, para mim, psicanálise é isso. E eu encerro com esse convite. Você quer saber o que é psicanálise? Faça análise. Viva essa experiência. Viva essa experiência, que é o único jeito que vai ter de você saber o que é É, psicanálise, é fazendo psicanálise. E não ouvindo sobre ou lendo sobre, faça análise. Não é? Bom, e com isso a gente encerra esse episódio. Até o nosso próximo episódio, onde a gente vai discutir as diferenças entre psicologia, psicanálise e psiquiatria. Até lá!